paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. Eu sou João Paulo Fonseca e estou aqui para mais um vídeo daquela série que nós começamos na semana passada, intitulada Estudando Filipenses. Nós aqui do canal sempre postamos vídeos aí sobre bíblias de estudo, sobre materiais de estudo, para poder te incentivar a estar adquirindo materiais para estudar a palavra de Deus. Desta feita, nós também estaremos pregando o Evangelho. Jesus deixou bem claro, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então nós cristãos temos essa responsabilidade de pregar a palavra de Deus e de ensinar as Escrituras Sagradas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser avisado dos vídeos e das novidades aqui do nosso canal. Então vamos lá para mais um vídeo estudando Filipenses. Vamos expor e também explicar o conteúdo desta maravilhosa carta de Paulo presente no Novo Testamento. Continuaremos então o nosso estudo sobre o livro de Filipenses, sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e nós paramos no versículo 11 do capítulo 1. Daremos prosseguimento no versículo 12 do capítulo 1 de Filipenses. Diz assim: quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E, por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. É verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Aqueles, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não por sinceridade, mas com o objetivo de aumentar meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disto importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras a mensagem a respeito de Cristo. E ela está sendo anunciada. E isto me alegra, e continuarei me alegrar, pois sei que com suas orações e o auxílio do Espírito Santo, isto resultará em minha libertação. Olha só que maravilha, né? A gente está sempre meditando nos ensinamentos e nas boas novas de Jesus Cristo para nós. Como eu disse na semana passada, Paulo ele escreveu a carta aos Filipenses enquanto estava preso na cidade de Roma. E ele estava preso, como ele mesmo disse, por estar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E na semana passada nós deixamos bem claro que nós não podemos deixar com que as adversidades nos impeçam de fazer a obra de Deus. E aqui Paulo deixou bem claro, a partir do versículo 12, que tudo o que aconteceu com ele tem, ao invés de atrapalhado, tem ajudado na propagação das boas novas de Jesus Cristo. Eu quero deixar bem claro para você, nesse dia de hoje, é que independente da circunstância, independente daquilo que tem acontecido, nós não podemos deixar de pregar o Evangelho de Cristo. Paulo, enquanto estava preso, poderia ter desistido do Evangelho, poderia ter ficado acomodado, mas ele continuava, mesmo preso, a pregar o Evangelho, pois ele sabia em quem ele tinha crido. E nós também sabemos em quem nós temos crido. Jesus Cristo fez uma obra tão maravilhosa nas nossas vidas, e nós também precisamos divulgar e pregar para as pessoas aquilo que Jesus Cristo fez para nós. E ele diz aí no versículo 12, olha, quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Os filipenses, eles estavam recebendo uma palavra de incentivo, que em meio à dificuldade, em meio à tribulação, a palavra deveria ser pregada. E o interessante é que se você pegar toda a história da igreja primitiva, toda a história da igreja, quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Porque as pessoas tinham uma motivação não em coisas terrenas, não em coisas materiais, mas eles tinham motivações em coisas celestiais, nas coisas que vêm do alto. Paulo deixou bem claro que a nossa esperança tem que estar em Cristo. Temos que prosseguir olhando para o alvo, que é Cristo Jesus.
A nossa motivação não está em coisas materiais, em coisas terrenas, pois todas elas são passageiras. O nosso tesouro está nos céus, onde a traça não pode comer, onde a ferrugem não pode corroer. Então ele continua no versículo 13 dizendo: pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Paulo estava preocupado porque, independente daquilo que estava acontecendo, talvez os filipenses se desanimariam pelo fato dele estar preso. Mas ele deixou bem claro que isso não poderia acontecer. Eles deveriam estar firmes no caminho do Senhor, mesmo pelo fato de ele estar preso. Pois, mesmo preso, a mensagem continuava sendo pregada. Que maravilha, né? E muitas das vezes um problema tão pequenininho nos impede de estar na igreja, de estar no caminho do Senhor. Às vezes a gente se frustra com alguns problemas que acontecem conosco, coisas pequenas. E a gente acaba deixando de falar do Evangelho, deixando de buscar a Deus. A gente coloca a culpa em Deus. Ah, isso está acontecendo na minha vida é porque Deus não gosta de mim, é porque Deus não olha para mim. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Infelizmente, nós só lembramos de buscar a Deus em meio à prova, em meio à dificuldade. Pega o exemplo de Israel. Chegou uma época em Israel que havia paz, havia prosperidade. Na época de Salomão, por exemplo, Salomão pegou ali um período de paz, de prosperidade. E isso acaba trazendo um comodismo, as pessoas esquecem de buscar a Deus. Então, em meio à aflição, em meio à dificuldade, é que muitos se lembram de Deus. Mas nós temos que ter isso em mente. Buscar a Deus em todo momento, em todas as situações. E aí no versículo 15, ele prossegue dizendo: é verdade que alguns anunciam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes pregam por amor, pois sabem que fui designado para defender as boas novas. Ultimamente tem acontecido isso, tem pessoas que têm pregado o evangelho por ambições financeiras, por motivações financeiras, mas nós sabemos que nós recebemos a salvação de graça. É pela graça que nós somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. O evangelho não pode ser mercantilizado, não pode ser algo como uma mercadoria que você compra, que você vende. O evangelho é de graça. E se nós recebemos de graça, nós também temos que levar o evangelho de graça para as pessoas. E não deixar com que motivações religiosas, motivações financeiras ou motivações pessoais nos levem a pregar o evangelho. Mas a nossa motivação é Cristo Jesus. É a salvação que nós recebemos de graça e também temos que levar estas boas novas de salvação para as pessoas. E alguns têm feito, como aqui no versículo 17, Paulo fala: aqueles que, no entanto, anunciam a Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Ele mesmo deixa claro que naquele tempo tinha pessoas assim, e hoje tem acontecido da mesma forma. Aí ele deixa claro no versículo 18: mas nada disto importa, sejam as motivações deles falsas, sejam verdadeiras, a mensagem a respeito de Cristo está sendo anunciada, e isto me alegra. E continuarei me alegrar. Muitos têm feito isto, pregado a palavra de Deus por motivações errôneas. Essas pessoas vão acertar as contas com Deus. É por isso que muitas das vezes nós temos que tomar cuidado quando a gente começa a julgar a denominação X, denominação Y. Ah, esse pastor com essa teologia da prosperidade, esse pastor com esses pensamentos liberalistas. É lógico, teologia da prosperidade e esses pensamentos liberalistas, muitas das vezes, eles vão contra a palavra de Deus realmente. Mas não cabe a nós a julgar. Nós temos que entregar tudo isso a Deus, pois eles acertarão com Deus. Infelizmente, algumas pessoas têm sido enganadas por um falso evangelho, um evangelho fácil, um evangelho sem sofrimento. Mas aqui nós vemos que Paulo, por pregar o evangelho, ele estava preso. Nós vamos passar aflições por causa do evangelho. Você, como cristão, passará sofrimento, aflições. Jesus não mentiu quando ele disse: no mundo tereis aflições. Mas ele deixou bem claro para a gente ter bom ânimo,
porque ele venceu o mundo. Então a nossa motivação tem que estar em Cristo Jesus. E se as pessoas têm feito algo por motivações, vamos dizer assim, por motivações próprias, eles acertarão com Deus. Mas a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, precisa ser divulgada. E nós temos que ter isso em mente, divulgar e pregar o Evangelho de Cristo. Aí ele finaliza no 19, pois sei que com suas orações e auxílio do Espírito de Jesus Cristo, isto resultará em minha libertação. Então ele cria que as orações dos irmãos e a perseverança o traria liberdade das prisões. No caso da prisão, porque ele estava preso ali em Roma, né? Nós não podemos desanimar de pregar a palavra, de estar no caminho do Senhor. Independente daquilo que tenha acontecido na sua vida, continue a divulgar as boas novas. Não desanime, não desista desse caminho, pois eu tenho certeza que a recompensa vem de Deus. E você é mais que vencedor, você é próspero, pois Deus tem suprido suas necessidades. Não vá à igreja unicamente com motivações materiais. Não vá com esse pensamento, mas vá com o intuito de adorar e reverenciar a Deus. Aprender mais da palavra de Deus e assim divulgar a palavra de Deus para as pessoas. As boas novas, as boas notícias que tantas pessoas em um mundo de tanto sofrimento, um mundo de tantos males, um mundo que carece de Jesus Cristo. Olha, uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês. Sem Jesus não dá para ser feliz. Que Deus abençoe. Espero que essa palavra possa penetrar no seu coração e que possa ser como uma boa semente que germine e que cresça e que a árvore que resultar desta semente possa dar frutos e frutos que permaneçam. Até o próximo vídeo, até a próxima semana, se Deus assim permitir.